Olá, eu sou a professora Bettina Blosten, da Faculdade de Biociências e atuo no programa de pós-graduação em Zoologia, desenvolvendo pesquisas na área de ecologia de abelhas. As abelhas prestam importantes serviços ecológicos relacionados à agricultura, sobre o qual vamos falar em seguida. As abelhas visitam flores e, nessas visitas às flores, buscam seus alimentos, o néctar, com o qual produzem o mel, e o pólen, que é o alimento proteico, que alimenta então tanto as larvas quanto os adultos. O pólen, este pozinho amarelo, é o elemento que transporta os gametas masculinos para a parte feminina das flores, viabilizando então a fertilização dos óvulos. Somente a fertilização dos óvulos presentes nas flores é que os frutos se desenvolvem satisfatoriamente, gerando produtos comerciais, tanto frutos quanto sementes. Distintas plantas têm dependência diferente também com relação à necessidade de visita de abelhas para a polinização. O milho ou mesmo o trigo não necessitam de visitação de abelhas para ter a sua polinização. O próprio vento leva o pólen às partes femininas das flores, viabilizando então o desenvolvimento dos grãos. Por outro lado, plantas bem conhecidas nossas, como a maçã, necessitam sim, obrigatoriamente, da visita de insetos para o desenvolvimento de frutos comercialmente interessantes. Aquela maçã redonda, saborosa, com um aroma interessante, obrigatoriamente recebeu a visita de uma abelha para ter esse desenvolvimento. Nós temos também numerosas outras culturas que dependem das abelhas num nível mediano para sua polinização. Um exemplo que podemos citar é a canola. A canola é uma planta anual de inverno que participa do sistema de rotação de culturas, juntamente com o trigo, o milho, a soja e o girassol. A canola produz frutos e sementes. As sementes da canola são sementes oleaginosas que produzem tanto o óleo comercial, comestível, esse que encontramos nas prateleiras dos supermercados, como também produz o biodiesel, né? Então, o biodiesel no Brasil, em grande parte, é produzido com sementes de soja e de canola. A produção de canola, aqui do Rio Grande do Sul especialmente, é somente de canola de plantas híbridas e não geneticamente modificadas. A densidade de abelhas nas flores de canola está diretamente relacionada à produtividade de grãos. Então, esses resultados, eles têm sido obtidos em várias partes do mundo e também aqui no Rio Grande do Sul por pesquisas do nosso grupo. Então, quanto maior a visitação de abelhas, melhor a produtividade, então, de grãos de canola, que é o que se deseja, então, dessas safras. Por outro lado, quando a visitação de abelhas é baixa, existe, então, uma deficiência de polinização, as safras são menores e, então, existem perdas econômicas, perdas financeiras que são verificadas nestes casos. Então, se queremos ter uma agricultura forte, com produtividade satisfatória, essas plantas que dependem das abelhas devem ter, então, práticas amigáveis às abelhas que permitam, então, a manutenção de populações de abelhas nas áreas agrícolas. Então, nós temos alguns fatores que têm levado ao desaparecimento das abelhas em nível global, né, que podemos citar, que é a perda de ambientes favoráveis às abelhas, por exemplo, a perda de florestas, a perda de ecossistemas naturais. Também um outro fator que leva ao desaparecimento, à diminuição das abelhas, é a presença, então, dos pesticidas de diversas classes, especialmente aí podemos citar os inseticidas e os fungicidas. Esses levam ao desaparecimento das abelhas e, com isso, então, perdas nesses serviços ambientais de polinização que podem, então, estar disponíveis gratuitamente, desde que as abelhas sejam mantidas nos ambientes naturais. Algumas culturas exigem
de tal forma a presença de abelhas que são usadas, então, colmeias, são levadas às áreas agrícolas para, então, aumentar a produtividade dessas culturas, como é o caso das amêndoas nos Estados Unidos e mesmo da maçã aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, observando essa relação das abelhas com a produção agrícola de tantas culturas, devemos pensar no planejamento das safras, considerando então a presença de abelhas e dos serviços ambientais de polinização prestado pelas abelhas. Não somente devemos pensar em aumento de produtividade com aumento de áreas ou mesmo do uso de outras tecnologias, e sim devemos também inserir a possibilidade de incrementar a quantidade de abelhas nas áreas agrícolas para também termos um aumento da qualidade e da quantidade de produção agrícola desejada. Espero que essas colocações tenham sido úteis para enfatizar a importância das abelhas na polinização e na agricultura, e até uma próxima oportunidade.